O Senhor é a porção da minha herança. Querido irmão, querida irmã, que alegria! Nós estamos juntos mais uma vez aqui no canal do programa Tempo de Recomeçar para falar com Deus, também falar de Deus. Nesse dia 13 de junho de 2020, estamos hoje também celebrando o dia de Santo Antônio. Santo Antônio de Lisboa ou Santo Antônio de Pádua. Por quê? Santo Antônio, ele nasceu em Lisboa no ano de 1195 e morreu em Pádua, na Itália, em 1231. Viveu apenas 36 anos, mas muito intensos. Ele, nesses 36 anos, ele foi ordenado sacerdote, trabalhou como cônego e ele depois, então, passou para a congregação franciscana, da onde ele também se tornou um grande pregador, onde ele fazia pregações, onde ele estava para pregar, muita gente se aglomerava, chegava a ter 30 mil pessoas. E ao final das suas pregações, dos seus sermões, ele precisava de ser conduzido por, hoje nós chamamos de guarda-costas, né? Mas eram homens fortes que o carregavam no alto para que as pessoas não tocassem nele, de tão poderosas que eram as suas palavras. Todos o queriam ouvir, não é? E ele, então, se tornou doutor da igreja através do Papa Pio XII, que no ano de 1946 o instituiu como um doutor da igreja. Irmãos, o nome dele todo era Fernando Antônio Martins de Bulhões. Fernando Antônio Martins de Bulhões, que ficou como Antônio. E ele também é chamado, denominado como o Santo Casamenteiro. E ele, na verdade, não tem nenhuma ligação direta com isso. Durante a sua vida terrena, ele não tem essas atribuições, não tem esses envolvimentos, né? E depois que ele morreu, então, logo no ano seguinte à sua morte, ele foi canonizado. Então, por que ele se passou a ser chamado, ser considerado o Santo Casamenteiro? Certa vez, uma jovem, né? As jovens, todas elas, quando iriam se casar, elas teriam que ter um dote dos pais, né? Tinha que ter recursos para montar o seu enxoval, para custear as despesas ali, toda a sua preparação de casamento. Então, aquelas que não tinham o dinheiro, elas também não eram procuradas, não eram requisitadas, não eram namoradas para se casarem. Então, uma jovem, ela começou a rezar, e ela pedindo, então, a intercessão de Santo Antônio. Certa vez, ela foi rezar diante de uma imagem, e ela fez o seu pedido por escrito. Para surpresa dela, ela recebeu também escrito: procure fulano de tal. Ele tinha um comércio, esse fulano de tal, e ela dizendo para ela, né, naquela escrita, era também uma cartinha para o comerciante que dizia que ele pudesse atendê-la, desse uma moeda que apenas do peso daquela carta, do peso daquele papel. Então, aquele comerciante pensou: isso é fácil, né? Você pega uma folha de papel e o peso do papel vai ser o peso da moeda. Então, ele colocou a carta num prato da balança e ele começou a colocar as moedas. As moedas eram escudo, né? Chamado escudo. Foi colocando e nada do prato da balança baixar. E foi 400 escudos que ela precisava
e era o que ali a balança baixou na hora, então. E aí, então, aquele comerciante foi se lembrar que aqueles 400 escudos era o que ele devia para o Fernando Antônio Martins de Bulhões, que ele nunca tinha pago para ele, não é? Então, ela conseguiu aquele dinheiro, era o dote que ela precisava, e ela então se casou. Também, outro caso parecido, relacionado com casamento, outra jovem, ela queria se casar e ela não arranjava pretendente. Então ela pegou a imagem de Santo Antônio e começou a rezar, pedir a intercessão. Ela rezou durante dias, semanas, meses e até anos. E ela então, quando chegou um dia, ela se enjoou. Ela falou assim, não acredito mais nisso, não vou mais rezar. Aí ela pegou e jogou a imagem pela janela. Nisso ia passando um jovem e ele pegou a imagem e entrou na casa, entrou na casa, entregou a imagem de volta a ela. E nisso eles se apaixonaram e ela então casou. Por isso então que existe essa questão de dizer que Santo Antônio é casamenteiro. E muita gente fica fazendo um monte de simpatia que não tem nada a ver, né? Fica botando a imagem de cabeça para baixo, outros tiram o menino Jesus do colo de Santo Antônio, outros colocam a imagem no freezer e assim por diante. Mas o importante é que ele foi e é um exemplo para todos nós. Um exemplo de fé, um exemplo de santidade, um exemplo de cristão, de anunciador da Boa Nova, um exemplo também de oração. E ele dizia que a oração necessita de uma atmosfera de silêncio para a gente rezar. E às portas de sua morte, ele disse a seguinte frase: ó Virgem, que estais acima das estrelas, estou vendo o meu Senhor. Então, ao mesmo tempo, a gente vê que ele era um devoto de Nossa Senhora e que Nossa Senhora estava mostrando a ele a presença de Deus. Então, irmãos, ele, no ano seguinte de sua morte, ele foi canonizado. Então, vamos pegar aqui. Além disso, as pregações dele eram todas feitas na sua língua. E todos que escutavam as pregações dele de diversas línguas, escutavam, compreendiam claramente. Era a unção e a ação de Deus na vida dele, não é? Vamos pegar o evangelho de hoje, que está em Mateus 5, de 33 a 37. Mateus 5, de 33 a 37. É uma continuação do Sermão da Montanha que nós estamos ouvindo nesses dias, exceto no dia de quinta-feira, quando nós celebramos Corpus Christi, que teve toda uma liturgia eucarística, não é? Então, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Disse ele: ouvistes ainda o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirá para com o Senhor os seus juramentos. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes fazer um cabelo tornar-se branco ou negro. Dizeis sempre sim, se é sim, não, se é não. Tudo o que passa além disto vem do maligno. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos guardem e nos conduzam
para a vida eterna. Amados e amadas, no Evangelho do dia de ontem foi falado sobre o adultério, né? O adultério, que é um pecado gravíssimo, um pecado mortal. E as pessoas que vivem nessa condição precisam buscar imediatamente o sacerdote para para se confessar, para se reconciliarem com Deus. Todo aquele, como foi falado no Evangelho de ontem, todo aquele que é casado e ele arranja outra mulher, ou também a mulher arranja outro homem, ele está adulterando, não é? Se o homem casado arranjar uma mulher solteira, vai continuar sendo adúltero. Se a mulher casada arranjar um homem solteiro para poder viver juntos, está vivendo em adultério. É o que ensina Jesus, é o que a igreja prega, é isso. Então é preciso que seja buscado a reconciliação e uma forma de resolver a sua situação. Infelizmente, nos dias de hoje, são tantas separações, as pessoas separam de um casamento e arranjam outro em seguida, como se isso não tivesse problema algum. Esse tempo, irmãos, de vivermos juntos, de separarmos e arranjar outro, isso era lá no tempo do namoro que podia fazer isso. Quando a gente casa, lá no sacramento, está dizendo que é por toda a vida que nós prometemos amor e fidelidade, até que a morte nos separe. Mas hoje, então, o Evangelho desses dias vem tudo falando sobre os mandamentos, os 10 mandamentos. E hoje o Senhor vai falar sobre a questão do juramento, que nós não podemos jurar pelo nome do Senhor, não tomar o santo nome de Deus em vão. Quando nós fazemos o juramento, por exemplo, dizemos, por Deus do céu que isso aconteceu, não é? E nós estamos colocando Deus como testemunha, querendo que Deus seja aquele nosso testemunha, aquele advogado, e muitas vezes quando nós dizemos isso, nós estamos mentindo, jurando para poder incutir na cabeça do outro uma ideia de que nós estamos falando a verdade. Então, o Senhor fala que no passado ouvistes ainda o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, de jeito nenhum, não é? Não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, que é o escabelo, né? O apoio dos pés do Senhor. Não jureis pela sua cabeça, porque a sua cabeça também, você não pode fazer com que um cabelo mude de cor sem a presença de Deus, sem o poder de Deus. Muita gente anda maquiando, pintando por aí, mas sai logo e volta ao que era antes. Aliás, cada vez vai branqueando mais, não é? Dizei sempre sim, se é sim, e não se é não. O que Jesus está dizendo? Para que nós sejamos verdadeiros, que nós falemos somente a verdade. Quando nós falamos a verdade, doa a quem doer, doa a nós mesmos, mas é a verdade que tem que ser dita. Quando falamos a verdade, nós não precisamos ficar inventando outras situações. Não precisamos de inventar versões diferentes, porque a verdade é uma só. Dizei sim somente, sim se é sim e não se é não. Tudo o que vier além disso vem do maligno, vem do Satanás, vem do diabo. E você e eu não somos do diabo, nós somos de Deus. Somos filhos desse nosso Deus que nos ama e que nos acolhe e que nos perdoa. Quando nós nos achegamos a Ele, Ele cura e nos liberta. Então, peçamos ao Senhor,
nesse sábado, que nós sejamos também instrumentos, que nós tenhamos a nossa vista voltada para o exemplo de Antônio, para que nós sejamos santos também, anunciadores da palavra, verdadeiros, que nós fujamos da mentira, que nós pratiquemos o bem, que nós sejamos instrumentos de Deus. E que toda a pandemia que está nos assolando nesses dias bata em retirada, porque nós somos de Deus, pertencemos a Ele. Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa defesa, Ele é a nossa herança. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama. Deus te abençoe.